Eu só quero conhecer a nossa história. Essa é uma frase proferida por Nico Robin em uma discussão com Iceberg em One Piece. Robin veio de uma família de historiadores, nasceu em um país de historiadores. Robin é uma historiadora, título conquistado ainda com seus 8 anos de idade. Apesar de Luffy ser o protagonista escolhido por Oda para One Piece, Robin, a historiadora, é a personagem mais importante para a história do anime. Importância somente justificada após o entendimento do sistema político e de suas relações de poderes e de como ela se desenvolve e ditam as construções das personagens, que todo o planeta é comandado por um estado centralizado e autoritário chamado de governo mundial. O governo mundial nem sempre existiu e, consequentemente, nem sempre foi soberano em todos os continentes. Esta realidade só passou a existir após o término do que é chamado de século perdido, um período do tempo sem historiografia. Estudar o século perdido é crime, penalizado em morte pelo governo mundial. E além de crime, é inviável, já que não existem escrituras ou documentos registrados nesta época, coisa que nem mesmo a Árvore do Saber, a maior e mais antiga biblioteca com livros de todos os países tem, exceto pelos ponegrifos. Escrito por uma linguagem própria, são pedras gigantes e indestrutíveis, espalhadas ao redor do globo, onde somente poucas pessoas podem ler. Os ponegrifos guardam conhecimento do século perdido e, sabendo disso, o governo mundial estabeleceu que é crime lê-los. Ler é crime. Esta realidade também é representada na distopia Fahrenheit 451. Se passando nos Estados Unidos, aqui todos os livros são proibidos. O plot se fixa em Montague, um bombeiro, porém, o livro se passa em uma realidade onde as casas são feitas de um material que já não pegam fogo mais. Com isso, a função dos bombeiros passa a ser a queima de livros. Reduz os livros a cinzas e depois queime as cinzas. Esse é o nosso slogan oficial. Essa é uma frase dita por Montague nos capítulos iniciais da obra. Até que um dia, conhecendo uma pessoa que através de um método muito semelhante ao que Sócrates usava para ensinar, isto é, através de perguntas reflexivas, despertou-se o senso crítico em nosso bombeiro. Agora, pensante, tenta entender o porquê da proibição dos livros, o que fica nítido em um pequeno diálogo com seu chefe. É verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios em lugar de começá-los? Não, as casas sempre foram à prova de fogo. Pode acreditar no que eu digo. Entender a construção das tradições é entender como a história e sua sociedade funciona. Assim como o universo de Montague e o Robin e seus respectivos governos autoritários, não possuem apenas em comum a proibição do conhecimento, mas também a ausência dos porquês que implica na inexistência do senso crítico e a fé cega nas leis. E as leis são os costumes, e os costumes as tradições, e as tradições não são naturais. A história é uma ciência, e como uma ciência, ela é universal. A função da história é dar ao povo sua identidade e seu pertencimento, o que é construído através de memórias. Com isso, cada povo possui sua própria memória e sua própria história. E a história geral, por ser inalcançável diante de inúmeras narrativas de inúmeros povos, muitas vezes conflitantes entre si, possui lacunas. Perguntas não respondidas ou perguntas sequer feitas, eventos não registrados ou esquecidos ou insignificantes aos olhos do escritor, pessoas mortas antes de dizer o que queria ou precisava. E a partir dessas lacunas se dá a manipulação da história, uma arma muito usada na política. A manipulação da narrativa histórica nos é muito bem exemplificado em O Nome da Rosa. Humberto Eco nos traz um cenário onde a história é posta em uma disputa política através de um diálogo entre o detetive William e venerável Jorge acerca do riso. William diz que São Francisco frequentemente ria, Jorge de Burgos rebate dizendo que Cristo nunca ria. Podemos mesmo ter certeza? Nada nas escrituras prova que ele ria. E nada prova que ele não ria. Os santos também usam a comédia para ridicularizar os inimigos da fé. Por exemplo, quando os pagãos mergulharam São Mauro em água fervente, ele se queixou que o banho estava frio. O sultão pôs a mão e se queimou. Um santo imerso em água fervente não faz brincadeiras infantis. Ele reprime seus gritos e sofre pela verdade.
E Aristóteles dedicou o segundo livro da poesia à comédia como instrumento da verdade. Você leu essa obra? Claro que não. Está desaparecida há séculos. Não está, não. Ela nunca foi escrita. Porque a providência não quer coisas fúteis glorificadas. Neste momento, o mestre de Atsu já desconfia de que a grande igreja que representava o Estado por sua vinculação quase inassociável naquela época e uma relação política e religiosa naquele pequeno mosteiro onde a narrativa se desenvolve, os donos de poder estavam a esconder livros. No fim dessa história, ao encontrar a biblioteca escondida e se deparar mais uma vez com o venerável Jorge, ele entrega o segundo livro da Poética de Aristóteles, inteiramente dedicado à comédia. Neste exemplo, o venerável Jorge esconde a memória e manipula a narrativa histórica para criar tradições e fins de favorecer ideais para a igreja e o Estado, e também ideias próprias. Além de que, em um pequeno momento do primeiro debate, temos um exemplo da memória em disputa acerca da existência ou não do livro e a aceitação da comédia na religião. O fato é que o esquecimento da memória, como nos é dado em One Piece pelo século perdido, traz consigo consequências que englobam toda a sociedade, sua cultura e a sua política. A memória é usada para favorecer interesses de grupos específicos. Tu pergunta para mim, o quão específico? Bom, quem é o responsável pelo projeto de esquecimento? O que querem esquecer? Por quê? Quem? Essas perguntas parecem serem nítidas na nossa obra observada, já que em One Piece a apropriação da história é usada para a criação de uma nova ordem mundial que, através da exclusão de memórias, o século perdido, estabeleceu uma naturalização que legitimaria o seu poder. Apesar dos exemplos literários, se engana quem acredita que a crítica de Oda não é real. A própria Árvore do Saber de Ohara é referência à Biblioteca de Alexandria, sendo as duas a maior biblioteca de sua época, com livros de todas as culturas e de todas as épocas da humanidade, tendo a função de reter todo o conhecimento do mundo, um centro intelectual que significa poder político e, por último, ambas bibliotecas tiveram o mesmo fim, incendiadas por seus inimigos. A sacada genial de Oda, e talvez igualmente triste, já que implica na separação de Olive e Robin, foi criar um lugar de memória indestrutível. Afinal, não existe memória sem documento, e quando não se pode destruir o documento, se destrói o leitor. Mas o que Oda queria nos alertar aqui é de que o ódio ao conhecimento é uma das características de um governo autoritário. A disputa política pela história-memória se dá o tempo todo, é natural em uma relação de poder e em suas narrativas, mas não se esqueçam daqueles que querem fazer esquecer. Nossos documentos não são indestrutíveis, pelo contrário, são destruídos todos os dias. Queimamos por dia 1000 bibliotecas de Alexandria.